Alô, meus amigos, saudações alvinegras, um abraço para você que está nos acompanhando nesse exato momento aqui no canal do Baixada Esporte para saber as últimas informações do Santos, o Santos que joga amanhã contra a equipe do Botafogo lá no estádio Engenhão, a partir das 16 horas em busca de uma vitória. Hein? Que campeonato maluco é esse, meu amigo? O que está acontecendo, hein? Que loucura! Olha, há muito tempo que eu não vi um campeonato com tantas reviravoltas na tabela de classificação e a briga lá pela zona de rebaixamento, como também a briga pelo título dessa temporada, né? O que nós vimos ontem na Arena do Corinthians, o Botafogo, o Bahia vencendo o Corinthians por 5-1, é um resultado que eu acho que ninguém em sã consciência esperaria que acontecesse isso. O máximo, se alguém pudesse querer fazer alguma aposta ou colocar alguma coisa, era um empate, né? Era um resultado que você ainda poderia falar, pode acontecer um empate, mas nunca uma vitória do Bahia e pelo placar que acabou acontecendo, né? 5-1 mostrou claramente que esse campeonato está muito maluco, é um campeonato em que o Santos tem que pensar agora em buscar vitórias, principalmente nesse jogo contra o Botafogo, porque a situação acabou se complicando. Não só para o Santos, mas para todo mundo que estão na zona de rebaixamento. Eu estava vendo a tabela de classificação aqui, ó, do Corinthians para baixo, você pode até colocar o Fortaleza, porque o Fortaleza tem 44 pontos, e o Fortaleza vai ter um jogo complicado contra o Palmeiras, que briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O jogo é lá em Fortaleza, mas a gente tem que colocar que o Palmeiras é favorito para esse compromisso. Então, o Fortaleza também está numa situação complicada com 44 pontos. A derrota do Corinthians ontem deixou também o Corinthians em 12º com 44 pontos. O Internacional tem 43, Santos 42. Aí vem, ó, a vitória do Bahia colocou o Bahia na 15ª colocação com 41 pontos, com o mesmo número de vitórias do Santos agora, com 11, só que o saldo de gols, o Santos tem menos 18 e o Bahia menos 4. Quer dizer, por isso que o Bahia está numa situação até privilegiada em termos de saldo de gols, porque o Santos tem que conseguir resultados positivos, mesmo com 42 pontos aí, ó, perde no saldo de gols e empata em número de vitórias, quer dizer, começa a complicar todo esse campeonato. Além disso, nós vamos ter o Vasco da Gama também com 41 pontos, né? E com 11 vitórias e com o saldo negativo do Vasco de 8 gols, né? Então, é uma coisa que a gente começa a analisar, né? O campeonato maluco, hein? Aí vem o Cruzeiro com 41 pontos também, e o Cruzeiro tem um saldo positivo de 2 gols. Olha, essa rodada desse final de semana vai dar uma reviravolta de novo nessa tabela de classificação. Até o Goiás hoje, que está com 35, eu acredito que o Goiás não consegue se recuperar, mesmo jogando contra o Cruzeiro em casa. O Cruzeiro está com 41, ó, jogo de confronto direto com 6 pontos. Aqui o interessante, né, para todos que estão aí brigando, é a vitória do Goiás. Porque o Goiás vencendo, ele vai a 38 pontos, quer dizer, ele fica 3 pontos ainda diferente atrás do Cruzeiro, que tem 41, fica 3 pontos atrás do Vasco, do Bahia e 4 pontos atrás do Santos. Então, a vitória do Goiás praticamente não vai refrescar em nada e não vai mudar em nada. Agora, uma vitória do Cruzeiro, aí sim, aí já muda tudo, porque o Cruzeiro vencendo vai a 44 pontos. Por isso que é um jogo importante para o time do Santos. Como eu disse, Fortaleza pega a equipe do Palmeiras, você tem o Internacional, que também, o Inter tem 43 pontos, joga em casa contra o Bragantino, que ainda briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Internacional também está numa situação enroscada, 43 pontos, é uma posição ainda crítica. Você tem aí o Cuiabá e o São Paulo já estão fora, tudo tranquilo, mas os jogos que acabam criando aquele detalhe importante que pode mexer na tabela, você tem ainda o Vasco da Gama jogando contra a equipe do Atlético Paranaense. O Vasco hoje simplesmente tem que correr atrás do prejuízo.
é o jogo complicado do Vasco. Para mim, é o jogo mais difícil, né, que o Vasco vai ter, jogando fora de casa. O Vasco tem 41 pontos e pega o Atlético Paranaense, que o Atlético está lá em cima da tabela de classificação, brigando por vaga, né, para a Libertadores. Ele é o 7º colocado, com 51 pontos, ele briga ainda por uma vaga pré-Libertadores, porque o Bragantino tem 59, o Atlético 57 e o Atlético Paranaense 51. Quer dizer, ele tenta encostar um pouco mais ali, a diferença do Atlético Mineiro para ele é 6 pontos, né, e do Bragantino são 8 pontos. Mas mesmo assim, briga por vaga da pré-Libertadores. Por isso que eu falo, esse campeonato está maluco demais, tudo pode acontecer. Agora, e o Santos? O que o Santos tem que fazer? Vencer. Né? Vencer, não tem jeito. Aí você fala, pô, Guido, mas o empate é um bom resultado? Pode até ser, dependendo dos resultados dos outros times, né? O empate, você fala, empatou o jogo, é legal, desde que os times que estão atrás dele, né, não vençam. Porque, por exemplo, se o Bahia, que venceu, foi a 41, estagnou ali. Né? O Bahia, depois, na sequência do campeonato, pega o São Paulo em casa. É o outro jogo do Bahia. E o Santos vai pegar o Fluminense. Mas se o Vasco ganhar o empate do Santos, o Santos vai a 43, o Vasco pula, vai a 44, joga o Santos para baixo. E se o Cruzeiro ganhar? A mesma coisa. O Cruzeiro vai a 44, empurra o Santos para baixo. Então, a expectativa é o Santos conseguir a vitória. Tudo bem, o empate, mas é aquele que eu falo. O Santos empatando vai a 43 pontos, vai depender desses resultados aí, do Cruzeiro e do Vasco da Gama. É os mais complicados, é aqueles que estão colando no Santos nesse exato momento. Então, a gente tem que pensar tudo isso aí, porque a tabela tem alguns times aí que tem jogos mais difíceis, mas o Santos tem jogo complicado, né? Se você analisar que o Santos tem agora o Botafogo, pega o Fluminense é outro também, né, que está lá querendo dinheiro, Fluminense quer dinheiro, porque já está classificado para a Copa Libertadores do ano que vem, sem problema nenhum, é o campeão, é o atual campeão, mas ele quer pontuar para chegar mais para cima e ganhar mais dinheiro. E o próprio Fernando Diniz já disse isso, não vai abrir mão de vitórias, vai jogar com o time completo até o final do campeonato, quer dizer, ele vem quarta-feira que vem na Vila com uma equipe completa, força máxima para tentar complicar a vida do Santos. Por isso que eu falo, o Santos também não tem jogos fáceis, não. O Santos tem esse Botafogo, tem esse Fluminense, tem esse Atlético Paranaense e a última rodada é o time do Fortaleza. E você já imaginou, você já pensou como é que vai estar esse Fortaleza no último jogo? Será que o Fortaleza vai estar brigando para não cair também? E aí ele vem para cá, para a Vila, para tentar um resultado positivo? Nossa Senhora, hein? É complicado demais, mas tudo pode acontecer. Bom, o Santos viajou ontem para o Rio, fez um treinamento leve, sem problemas nenhum, hoje pela manhã, né, trabalhou, porque o técnico Marcelo Fernandes teve aí quase 10 dias, vou botar 7 dias, né, de treinamento para ajustar o time, sabendo que ele, naquele momento, quando começou a data FIFA, ele não sabia que não iria contar com o Rincon se machucou, mas já está muito bem, recuperando-se muito bem. Para o jogo contra o Fluminense, ele vai estar à disposição. O Dodô não viajou, uma dúvida incrível que ninguém pode explicar, né, realmente o que aconteceu, porque o Dodô não viajou para o Rio de Janeiro. A informação que veio da comissão técnica é que o Santos vai jogar num gramado sintético e seria arriscado para o Dodô atuar nessa partida. Mas, pô, é uma situação, ele já está recuperado, treinou normalmente e vai fazer diferença jogar no gramado sintético? Não acredito. É algum problema aí e ele acabou ficando de fora. E por ele ficar de fora, o técnico Marcelo Fernandes montou um time diferenciado, né, para poder suprir essa ausência, e ele que vem jogando no esquema 3-5-2, ele acabou optando pela entrada do Camacho. O Camacho será o coringa desse time do Santos contra o Botafogo. Ele jogou e treinou como quarto zagueiro, jogando pelo lado esquerdo, sendo aí o terceiro homem da zaga, mas também fechando como volante, né, pelo lado esquerdo. Então ele vai apoiar um pouco mais, saindo para o jogo ali, fechando a lateral esquerda ali com o Kevinson para poder fortalecer essa marcação. Mas ele trabalhou muito como um homem
como um quarto zagueiro, como um terceiro zagueiro ali pelo lado esquerdo. É uma opção que o técnico Marcelo Fernandes entendeu, até porque o Camacho, no entender dele, tem uma boa saída de bola, é um jogador que marca também, sabe conduzir bem a bola e consegue fazer essa marcação pelo lado esquerdo, e é por isso que ele acabou optando pelo próprio jogador que entra na equipe do Peixe. Do resto, sem novidades nenhuma, o Rodrigo Fernandes entra no lugar, vamos dizer assim, do Tomás Rincon, né? E o Camacho entrando ali como o terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Então vai de João Paulo, Messias, Joaquim, Camacho, Lucas Braga voltando à lateral direita, Rodrigo Fernandes, Jean Lucas, Nonato, que é a novidade no meio campo. Lucas Lima perdeu a posição, né? Do jeito que a gente está vendo, o Nonato tem mais mobilidade, marca bem, é um jogador que sai para o jogo, e o Lucas Lima está meio acionado, né? Um jogador que ainda parece que tem sangue de bala. Eu acho que o torcedor tem certos momentos que o torcedor se irrita com o Lucas Lima pela morosidade dele e pelo aquele espírito que ele não tem de luta, né? É um jogador muito apático e o Santos não está precisando disso. O Santos está precisando de um jogador hoje com vontade de brigar pela bola a todo momento. E o Lucas Lima não vem provando isso. E o Nonato não. O Nonato entrou e ajudou muito o time do Santos nesse aspecto. Tanto na saída, tanto na distribuição, como também na pegada. O Nonato acabou se comportando bem. Kevinson pelo lado esquerdo, Soteldo, que voltou bem, não teve nenhum tipo de contusão, essa era uma das preocupações, e o Marcos Leonardo no comando de ataque. Esse é o Santos preparadíssimo para pegar o time do Botafogo amanhã. E eu gostaria do seu palpite, né? O que você acha que vai acontecer nesse jogo? Entre na nossa comunidade. Não esquece de dar aquele like para a gente divulgar o nosso noticiário, como também fazer inscrição no nosso canal para que você possa concorrer à camisa que eu vou sortear do Santos. Bateu 20 mil, eu estarei sorteando a camisa para você. Numa dessa, meu amigo, você está com sorte, vai faturar aí essa camisa do Santos. Por isso, eu espero que você possa aí concorrer fazendo a inscrição no nosso canal. E na comunidade do Baixada Esporte, você pode dar o seu palpite para Santos e Botafogo, tá bom? Obrigado pelo carinho, saudações alvinegras, um ótimo sábado. E olha, pintou notícia aqui, pode ter certeza que nós estaremos de volta para trazer todas as informações do time do Peixe.